Fala, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, me chamo Josias Alves, como vocês já conhecem, já sabem. Vim aqui relatar um pouco a respeito de missões e a situação no mundo na atualidade. Bem sabemos, como filhos de Deus, como protestantes, como crentes da palavra de Deus, sabemos que em Mateus capítulo de número 24, versículo 14, vai falar a respeito do Evangelho, sobre os tempos, sobre os fins dos tempos. E no versículo 14, por certo, tem escrito que o Evangelho de graça, o Evangelho de paz, o Evangelho do perdão, o Evangelho da nova oportunidade, o Evangelho da reconciliação do homem com Deus através de Cristo Jesus, quando este Evangelho for pregado aos quatro cantos da terra, então virá o fim. Certa vez seus discípulos perguntaram a Jesus que sinais haveriam do fim e como eles saberiam. E Jesus ele começou a relatar para eles a respeito do que iria acontecer. Falou de rumores de guerra, de fome, de pestes, mas para o fim acontecer, somente quando este evangelho que ele veio na terra e nos passou, nos ensinou, e aqui se encontra nas escrituras, forem pregados aos quatro cantos da terra, aí então virá o fim. Então, por certo e crente na palavra de Deus, eu afirmo sem dúvida que o arrebatamento da igreja, o fim dos tempos, só acontecerá quando o evangelho for pregado a todos os povos. Mas qual a situação na atualidade? E ali está um gráfico que eu elaborei de acordo com alguns estudos, de acordo com algumas pesquisas, que vão deixar a gente um pouco que estagnado, assustado ou espantado com o verdadeiro sentido da coisa, com o verdadeiro rumo que missões está seguindo. Eu que me titulo cristão, eu me sinto envergonhado, vou ser bem sincero, porque se o meu desejo de fato é estar junto com Cristo um dia lá na glória, para os novos céus, novas terras que virão e serão estabelecidos aqui, se eu anseio um tanto a vinda do Senhor, eu, como cristão, eu me sinto envergonhado com esse gráfico. Eu me sinto envergonhado em saber que estamos tomando um rumo totalmente estranho. É estranho, é assustador, é espantoso. E mediante a esses estudos, a essas pesquisas, Deus ele bradou no meu coração uma palavra. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E eu, Senhor, é bem isso mesmo. É bem isso. Mas Deus ele não é injusto. E aqui eu vou relatar mais um pouco sobre este gráfico para vocês entenderem um pouco do que é que eu estou falando. Na atualidade, no mundo em si, soma-se cerca de 8,62 bilhões de pessoas no mundo. Dessas 8,62 bilhões de pessoas, 2,3 bilhões são cristãos. Isso envolve todos aqueles que professam um pouco da sua fé nas Escrituras, no sacrifício de Cristo. Não cristãos verdadeiros, mas cristãos que se nomeiam filhos de Deus de acordo com a fé que professam nas Escrituras. Mas isso não significa que esses 2,3 bilhões, que está aqui colocado como uma parte C do mundo, não significa que são cristãos verdadeiros. Não significa que são cristãos que
seguem e vivem a palavra. Então, temos aqui 2,3 bilhões de pessoas. Dessas 2,3 bilhões de pessoas, estima-se que se são 33% da população do mundo são cristãos na atualidade. Temos aqui no gráfico, dividido em 3 pedaços aqui, em 3 partes. Aqui, essa parte do mundo, essa parte da divisão eu chamo de mundo B, a parte B do mundo, que soma-se 3,59 bilhões de pessoas, que envolvem islamismo, hinduísmo, budismo, religiões pagãs que vão contra as escrituras, conhecem, mas não aceitam, vão contra a palavra, vão contra o evangelho. Sabemos que no mundo, na atualidade, só de muçulmanos no Brasil, aqui onde estamos, já soma-se mais de 1 milhão de muçulmanos. Mas não é aí que eu vou tocar no assunto agora, vai ficar um pouco mais para frente. E temos 3 bilhões de pessoas, PNA, que são nomeados povos não alcançados. Soma-se 3 bilhões de pessoas que nunca sequer ouviram o nome Jesus. Soma-se 3 bilhões de pessoas, um número de pessoas que nem sequer chegaram a ler um capítulo da Bíblia, um versículo sequer, estão isentos sem ouvir. Então, somente quando este evangelho do Ide, que se encontra lá em Marcos 16 e 15, for pregado nos 4 cantos da terra, que se fala em Mateus 24 e 14, que então o arrebatamento acontecerá. Porque Deus, Ele não é injusto. Deus, Ele é justo. Mas não é disso que eu quero tocar agora no assunto. Soma-se 38% a porcentagem dos islamistas, dos hinduístas, dos budistas e dentre outras religiões que são contra o evangelho. 39% da população do mundo. Já soma-se uma população maior do que os cristãos. E se esses cristãos não estão avançando, esses povos não alcançados, que soma-se 29% da população do mundo, que são 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram ou ouviram falar de Jesus, este número pode aumentar se essas religiões alcançarem eles primeiros que os cristãos. E o número de cristãos ser reduzidos ainda mais. A minha pergunta, a minha indagação, mediante a esta análise, é o seguinte: qual tem sido o meu papel para realizar o ID? Qual tem sido a minha colaboração, a minha obediência ao Evangelho para cumprir com o ID do Senhor? Se eu realmente almejo, se eu realmente desejo ser transladado, arrebatado desta terra, se eu realmente almejo o reinado de Cristo, assim como eu oro, Pai nosso, venha a nós o teu reino, se eu realmente almejo esse reino, eu tenho que cumprir o ID. E este ID não é somente ficar dentro das igrejas, dentro de 4 portas e dentro de 4 paredes. Não, não é isso. O id do Senhor, quando Deus falou, quando Jesus falou do id, não era estar aconchegado com as suas farturas, com as suas abastâncias, com suas contas recheadas, com os seus celeiros cheios. Não, o id do Senhor, a palavra eclésia, significa chamados para fora. Eu estou chamando vocês para fora da cúpula, eu estou chamando vocês para fora das 4 paredes, para ir de encontro aos PNAs, povos não alcançados. É eles que precisam, é para lá que vocês têm que ir. Mas pasmem, vocês ainda ouvirão coisas que estarrecedoras para mim, que estou aqui numa base missionária.
me esforçando para se tornar um missionário e fazer parte de uma porcentagem mínima que tem ali dos que se dispõem aí a pregar o Evangelho. Soma-se desses 2,3 bilhões de pessoas que se titulam cristãos, somente 410.440 missionários estão no mundo. Somente 4.440 missionários no mundo na atualidade. Olha que estarrecedor. Não chega nem a 1 milhão. Só de muçulmanos no Brasil já tem 1 milhão, irmão. No Brasil. E isso eu estou falando dos missionários no mundo todo. 410.440 espalhados no mundo. No mundo. Enquanto só no Brasil já tem mais de 1 milhão de muçulmanos. Se a igreja não se dispõe a ir, eu muitas das vezes nas passagens bíblicas, eu encontro Deus colocando o povo para sofrer uma diáspora, como eu aprendi aqui na base, a ser disperso, a sair e se tornar uma igreja perseguida. E quando essa igreja for perseguida, esse povo que está acomodado, que vocês vão ficar pasmos com o que está nesse gráfico, quando esses povos saírem dos seus confortos, dos seus aconchegos e chegarem possivelmente nos 3 bilhões dos PNAs, dos povos não alcançados, e eles perguntarem por que vocês estão aqui, aí vão começar a falar, porque acreditamos em Cristo. E se é que fugirão? Se é que esses fugirão? Se é que não negarão a Cristo no dia do aperto? Se é que não professarão agora a sua fé a Baal e abandonarão a Deus? Se é que... Mas vamos voltar para dentro do gráfico. Desses 440 mil missionários, somente 3% estão indo para o lado A do mundo, os povos não alcançados. 3%. 3%. De 410, somente 3%. Faça o cálculo e pasme. Indo para o mundo C, aonde já tem Bíblia, aonde já ouviram falar de Jesus, aonde já tem inúmeras igrejas, pasmem com o número de missionários que são mandados para esses lugares. 72% são mandados para lugares onde já se tem igreja, onde pessoas já professam a fé em Jesus. 72% de 440 mil. E indo para os povos que creem em outras religiões, isso África, isso, vamos lá, Coreia do Norte, isso, dentre outros países que são fechados para o Evangelho, somente 25%. Mas eles já ouviram, eles já sabem, eles já creem, só não querem servir, só não querem se entregar a esta verdade. Mas 25% está indo confrontando as trevas, para mostrar que Alá não pode mais do que Yahvé. Esses 25% estão combatendo, e glórias a Deus por isso, mas somente 3% consegue chegar aos povos não alcançados. Por quê? Quando os 25% está tentando chegar, esses 25% que estão indo das pessoas já têm acesso da igreja, mas escolhem seguir outras religiões, quando esses
esses missionários tentam invadir esta área para chegar nos povos não alcançados, eles são mortos. E cada vez mais o número diminui, cada vez mais o número declina. E o número de muçulmanos, o número de pessoas que não confessam, não professam a sua fé em Cristo Jesus, aumentam. Mas o evangelho não para de ser pregado. Ainda que com 3%. Me vem à memória a passagem de Gideão. Quando Deus fala com Gideão, e Gideão tem lá 32 mil pessoas a seu dispor. Mas Jesus, ou Deus, disse a ele, coloca o povo à prova, vê quem quer servir o ID. Eu quero ver quem quer servir o ID de verdade. Põe a prova. Colocou o povo à prova. Se não me foge a memória, uma porcentagem voltou 20 mil na primeira atacada. 20 mil votou. Só ficou 12 mil. Desses 12 mil, Gideão pensou que estava com um povo bom. É com esses aí que eu vou. Mais uma vez, Deus fala com ele. Gideão, põe novamente o povo à prova. Faz eles ir beber da água. Faz eles descer. Se eles descendo, com a maneira que tu observares que eles beber a água, este eu direi para ti, quem vai e quem não vai. Eu vou dizer para você. E ele põe à prova e somente 300 dos 12 mil. Somente 300. E eu somo esses 300, envolvido nesses 3% e nesses 25%. Esses são os que Gideão ficou. E é esses que Deus conta para avançar e chegar nos povos PNAs, povos não alcançados. É esses 3%, é esses 25% que Deus está contando. Se você faz parte, não desista, não pare, porque eu nunca vi Deus em batalha nenhuma perder. O evangelho está sendo pregado, vai chegar lá, vai chegar. Queira Satanás ou não, queira aqueles que se dizem cristãos e só pensam no seu próprio umbigo, se você crê ou não crê, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, porque a igreja continuará avançando. E a palavra de Deus, ela me diz, é a palavra de Deus que me fala, é ela que me diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe esse 3,59 bilhões de religiões, de pessoas que professam outras religiões, não prevalecerão contra os 25%, nem contra os 3%, porque este povo é o povo de Deus, e Deus não perde batalha nunca. Mas pasme, em cada 1.800 cristãos, um se dispõe a ser missionário, um se dispõe a viver para a obra, um se dispõe para viver para o evangelho, um se dispõe para cumprir com o ID. Em cada 1.800 cristãos, um só se dispõe aí, menos que 0,1% da quantidade de pessoas, muito menos. É espantador, irmão. Como é que eu digo que eu quero que o arrebatamento aconteça se eu não me disponho aí? Irmão, o sangue pode dar na canela. Josias fala a verdade. O sangue pode dar na canela, irmão. Pode cair matando em cima de Josias depois disso. Mas Josias, ele gosta de falar da verdade, irmão. E ele gosta de viver também, viu? E Deus, ele sabe disso. Não é à toa que eu estou aqui me preparando para me formar um missionário, não. Para ir para onde o nome do Senhor seja glorificado. Para onde o nome dele for glorificado na minha vida, é para lá que eu vou. Nem que para isso eu tenha que morrer. Mas se é na minha morte que o nome dele será glorificado, eis-me aqui, porque eu tenho Paulo, por exemplo. Eu tenho Pedro, por exemplo. Eu tenho Tiago, por exemplo. Eu tenho João, por exemplo. Que não negaram a fé em Deus mesmo diante da morte. Aleluia. Se eu for falar agora
de finanças. Vou tocar agora nas finanças. Um cálculo foi levantado e estima-se que anualmente, isso não é a cada 10 anos não, anualmente, 42 trilhões de dólares são levantados para a obra de missões. Dá para socorrer bastante gente. Aleluia! Deus, ele não dorme. Deus, ele não tem balança enganosa, a balança dele é fiel. E ele não falha não, ele é justo. 42 trilhões. Isso em todo mundo. Eu louvo a Deus por fazer parte da Semar, irmão, que investe, mesmo num pouco, mas investe. Mesmo num pouco, mas está investindo. Da maneira que pode, da maneira que dá. Porque tem povos que ganham muito mais e estão fazendo isso. Eu louvo a Deus por estar fazendo parte da Semad, aqui no Ipiranga. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque eu vejo que não é eu tenho um secretário de missões aqui que, diante de Deus, eu posso nomear aqui e falar, pastor André Amaral, que tem amor pela obra missionária, que tem amor pelo evangelho. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, secretário de missões. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Tiniel, que depositou confiança no meu chamado. Eu deposito a ele gratidão, porque não são todos que te apoiam, não são todos que te abraçam. E louvo a Deus também pela vida do pastor Cid Fávaro, que colocou homens para trabalhar na obra, que se interessam por vidas, que se interessam por almas, que se interessam por pessoas que estão sofrendo lá fora sem conhecer o evangelho. Pessoas que estão dispostas a colaborar para a vinda de Cristo. Mas, voltando, 42 trilhões de dólares arrecadados no mundo para missões. 700 bilhões de dólares são ofertados para as missões. Menos de 2% do que é arrecadado, do que é levantado, é doado. Pasme! Enquanto pessoas estão morrendo de fome, de frio, de sede, homens estão abastecendo seus bolsos, homens estão abastecendo suas contas, enquanto o povo chora, clama por socorro. 42 trilhões, somente 700 bilhões é doado. Isso para o mundo inteiro. Menos de 2%, irmão. Você acha que Deus ele é injusto, que vai deixar isso impune? Ah, quanta perseguição vier, vai vir muita perseguição no mundo, para que o povo aprenda a valorizar o Evangelho de Cristo. Que o Evangelho dele não é lucros em bens materiais. O evangelho dele é lucrar almas, é lucrar vidas. O maior lucro do pregador, o maior lucro do missionário é vidas se rendendo, confessando Cristo como o Salvador de suas almas. 45 bilhões, um pouco mais de 6%, é doado para missões específicas. Agora, entra aí uma parte que é pesada. Dos 45 bilhões que aqui estão, 45 bilhões, somente 39 vem para essa parte aqui, ó. Aonde já se tem Bíblias, já se tem igrejas, inúmeras igrejas, 39 bilhões é doado. Isso para promover eventos que gerem mais lucros, para que aqueles 42 trilhões permaneçam crescendo. Meus irmãos, eu estou rindo, mas é de desespero. Somente 39 bilhões investem no mundo C, no lado C, onde o povo já se titula cristão, onde 2,3 bilhões de pessoas já são cristãos. Então, 39 bilhões já vão para esse povo.
5,4 bilhões vem para o lado B do mundo, aonde estão os povos que ainda estão em guerra, por causa, em perseguição do evangelho. Para lá vão 12%. Para o lado C, que é onde tem 2,3 bilhões de cristãos, são mandados 87% do que é doado. Imagina, irmão. Imagina. Enquanto nos 300 que era para contar para Gideão, para ajudar Gideão, para ajudar os 300 de Gideão, 12%. Isso para aqueles que estão nos povos que estão em guerra contra o evangelho. E 450 milhões. Para onde? Para os povos não alcançados. Para os povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Enquanto o lado C, que já é cristão, se abastece de tudo, praticamente 87%, de 700 bilhões, de menos de 2%, de 42 trilhões. Irmão, daqueles 1% ali, dos 12%, eu estudando aqui, eu pesquisando, e de acordo com estudos que eu recebi, só de roupa para animal em época de Halloween, esse povo aqui, ó, dos 38% da população do mundo que professam suas fés em outras religiões, somente aquele povo ali, em época de Halloween, eles gastam muito mais do que é doado para missões, para comprar roupa para animais. Já parou para prestar atenção num declínio, num perigo? Tá complicado cada dia mais. Mas enquanto a igreja, esses 3%, esses 12%, enquanto esses 3%, esses 25%, enquanto estiverem mandando esse pouquinho, Deus dá graça, viu? Se preocupe não. Você que tem sua continha aí recheada, investe em situações que não vai propagar o evangelho de Cristo para outros povos, não se preocupe não. Se preocupe não, porque Papai do céu, ele não dorme. Pode achar ruim, Josias está falando demais. Josias conhece a verdade, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Simples assim. Então, o arrebatamento só vai acontecer porque Deus, ele não é injusto. Ele não vai voltar enquanto aqueles 3 bilhões não for alcançado não, querido. Ele vai dizer: não peçam o dia do Senhor, porque vocês pedem mal coisa. Vocês estão pensando só em vocês. Sabe, a gente que está aqui, paletó, gravata, quietinho, no cultuando, domingo, terça, quinta, os dias de culto, aí vou para casa, aí vou para o shopping, aí... Ai, Jesus, maranata! Enquanto tem 3 bilhões de pessoas que não ouviram o evangelho de Cristo, ele está dizendo: vocês estão pedindo mal coisa, eu não sou injusto. Aquele povo vai ter que ouvir sobre o meu chamado. Aquele povo vai ter que ouvir sobre a minha reconciliação. Aquele povo vai ter que ouvir sobre o sacrifício de Cristo. Vamos ter que ouvir. Então, quando eu digo para qualquer um, se você estiver pensando que eu estou mentindo, eu te lanço um desafio. A esses 2,3 bilhões de cristãos que estão no mundo, seja um missionário. Seja um missionário não só contribuindo, mas seja um missionário indo. Seja um missionário não só orando, mas seja um missionário indo. Porque todo missionário tem o dever de contribuir e ir. Tem gente que diz: eu já faço missões contribuindo. Amém, irmão. Amém. Amém.
Tem gente que diz, eu já faço missões orando. Amém, irmão. Amém. Permaneça. Se você não quiser que o arrebatamento se aproxime mais rápido, se você está satisfeito, amém. A obra precisa das ofertas, sim. Porque se vocês param de doar, nem aqueles 12% e 1% chega. Vocês que doam, que ofertam, continuem. Porque se vocês param, nem aquilo ali chega. Nem de 2% passa. Nem de 2% passa. Vocês estão me entendendo? Fazem parte. Mas eu desafio você que contribui, que ora, aí. Tenta aí. Se esforça. E você vai ver se o arrebatamento, quando o povo for alcançado, eu faço um desafio mundial para quem quiser, para todos esses cristãos que estão inclusos nesses 2,3 bilhões de pessoas do mundo. Eu lanço um desafio. Se dispõe aí e veja um verdadeiramente espiritual. Veja um verdadeiro avivamento mundial. Veja o que é um avivamento. Vá para a Bíblia, leia a Bíblia e veja o que era um avivamento. Vá estudar as histórias dos avivamentos que tinha outrora e veja o que é um avivamento genuíno. E você vai ver se quando vier esse avivamento, se esses 2,3 bilhões de pessoas se dispuserem aí, aqueles 3,59% não vão sustentar, porque a Bíblia ela me afirma e me assegura que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por ela não prevalecer, esse povo será alcançado. E então virá o fim. É isso aí. Essa é somente só um resumo. É um resumo, irmão. Mas essa é a situação dos cristãos hoje em dia. E eu também lançaria outro desafio mundial, até para você, que não crê, que não confessa Jesus como Salvador, que confessa toda outra religião. Eu lançando esse desafio para você aqui agora. Se você fizer esse desafio, se esse desafio fosse aceito mundialmente e não desse certo, irmão, eu deixava de acreditar em Deus. Qual, irmão? Todo o povo, numa só voz. Isso, os 33% cristãos, os 38% de outras religiões e os 29% dos não alcançados. Se todos, em uma só voz, declarasse apenas uma coisa: eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Filho. Irmão, o arrebatamento acontecia na hora, irmão. Jesus ia dizer: agora sim, Satanás, tu perdeu. Todo mundo confessou, acabou. Acabou a opressão. Mas, enquanto isso, se não aceitam esse desafio, aqueles 25%, com a união dos 3%, que se somam 28%, vai alcançar. Deus conta com os 300. Então, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos os povos, a todas as nações, a todas as criaturas. Mateus 24:14. E este evangelho será pregado aos 4 cantos da terra. Então virá o fim. Enquanto isso, Deus ele não é injusto e o arrebatamento não vai acontecer. E outra, aquela população ali, dos 38%, que professam as religiões em outras, sua fé em outras religiões, eles sabem disso. Eles sabem. E como eles sabem? E por isso eles lutam todos os dias para quanto mais diminuir o número de cristãos, mais eles cresçam. E Jesus não vai permitir. Um avivamento mundial está vindo aí e vai começar no Brasil. Você acha que esse 1 milhão de muçulmanos, que já supera o número de missionários que tem espalhado no mundo, vai mesmo? Você acha que eles estão mesmo cercando o Brasil em vão?
vai acontecer um diáspora no Brasil. A igreja brasileira está muito acomodada. E Jesus não vai deixar assim não. Ele quer que esse povo... Certa vez, Billy Graham, fazer uma ressaltação sobre o que ele falou, vou ressaltar. Certa vez, ele parado num evento, de frente para várias bandeiras, mas para uma só ele apontava. E os olhos dele enchiam de lágrima. E alguém perguntou para ele: por que você está apontando para esta bandeira? Por que você está parado aí há um bom tempo olhando para ela? E ele diz: um grande avivamento. Aleluias. Sou submitido. Um grande avivamento vai começar por este país. E a bandeira que ele apontava era a bandeira do Brasil. Deus vai causar um avivamento. E o avivamento vai começar com a perseguição no Brasil. Acreditem se quiser ou não. Eu acredito no que o meu Deus fala e no que a palavra me revela. E aqui eu encerro minhas palavras. Fiquem com Deus.